Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quando algo muito bom acontece conosco, é natural nós termos um desejo de contar o que aconteceu para as outras pessoas, testemunhar disso. E o texto da nossa devocional de hoje é justamente isso, ele é um testemunho da alegria de Davi por ter experimentado o cuidado de Deus na sua vida. E nós vemos isso no texto de hoje, que está no Salmo 34, versículos 4 a 7, que dizem o seguinte: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Meus irmãos, o Salmo 34 se refere a um momento específico da vida do rei Davi, quando ele passou por vários problemas, sofrimentos, mas ele também experimentou o livramento de Deus na sua vida. E neste contexto, o Salmo mostra alguém que era oprimido, mas que passa a ser profundamente alegre. E no texto de hoje nós vemos Davi testemunhando dessa alegria para outras pessoas. O salmista compartilha a sua experiência pessoal. Agora, o que aconteceu na sua vida para que houvesse essa mudança? Por que ele está tão alegre, tão feliz, tão contente? Por que ele está louvando a Deus dessa forma? O Salmo mostra duas razões para isso nesse texto que acabamos de ler. A primeira delas é que Davi está alegre porque buscou e experimentou o livramento de Deus. No versículo 4 ele diz assim: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, em meio ao momento difícil que ele enfrentou, risco de vida no meio dos filisteus, ele buscou o Senhor e recebeu o livramento. Então, diante dessa sua experiência pessoal, Davi ele generaliza isso que aconteceu com ele e estende essa experiência para outras pessoas. Olha só o que ele diz no versículo 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Meus irmãos, Davi afirma aqui que aqueles que buscam ajuda em Deus não serão decepcionados. Deus jamais nos decepciona. Mas nós precisamos tomar cuidado aqui de não criar expectativas irreais sobre Deus. Porque se isso acontecer, nós iremos nos decepcionar. Davi está se referindo aqui ao livramento de situações difíceis pelas quais ele passou. E é preciso tomar cuidado com as expectativas que nós temos sobre como Deus age nesses momentos. Se você crê que Deus irá livrá-lo de todos os seus problemas, você irá se decepcionar. Não porque Deus ele não nos livra, ou porque ele não é poderoso para fazer isso, mas é porque você colocou a sua esperança em algo que Deus não prometeu. Meus irmãos, Deus nunca prometeu que iria nos livrar de todos os nossos problemas. Ele pode fazer isso, e ele possivelmente vai nos livrar de muitos problemas e dificuldades. Mas o que ele realmente prometeu é que ele estaria conosco sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, dando para nós a graça que nós precisamos para reagir de maneira apropriada nesses momentos. Então, se a sua expectativa está nessas coisas, aí sim, certamente você não será decepcionado. Em segundo lugar, Davi ele se alegra porque ele clamou e foi ouvido. No versículo 6 ele diz assim: Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O salmista ele continua a compartilhar a sua experiência pessoal. Ele clamou
e foi ouvido. Ele pediu ajuda e foi atendido. Deus o livrou de suas dificuldades. Novamente aqui, Davi ele generaliza a sua experiência e estende isso para outras pessoas. Olha só o que ele diz no versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de que salmos eles são a poesia hebraica. Então não se trata de uma exposição, de um raciocínio lógico, de um argumento, né, como nós vemos nas cartas de Paulo. Trata-se de uma expressão de reações emocionais que são fruto da fé do salmista. Ele expressa isso em forma de poesia. Então a ideia aqui do Salmo é destacar a proteção de Deus na vida daqueles que o temem. Deus livra aqueles que o temem? A resposta é sim. Agora, ele faz isso sempre? Não. Mas é claro que Deus dará o livramento final para todos os nossos sofrimentos quando Jesus voltar. Mas isso não significa que nós ficaremos livres de todos eles nesta vida. Então, apesar de Deus não nos livrar de todos os problemas, será que isso significa que a proteção de Deus não está presente na nossa vida? Claro que não. Cuidado de Deus não significa ficar livre de todos os problemas, de todos os sofrimentos, mas saber que mesmo no meio deles, Deus estará sempre conosco, cuidando para que nada além da sua boa vontade aconteça em nossas vidas. Um exemplo disso é a vida de Jó. O cuidado de Deus na vida de Jó, ele se manifestou não apenas no livramento final dos seus sofrimentos, mas em colocar cercas de proteção para que nada além da boa vontade de Deus acontecesse com Jó. Então, meus irmãos, o que esse texto nos ensina é que quando nós experimentamos o cuidado de Deus, alegres nós devemos testemunhar disso para outras pessoas, para que também outros experimentem dessa mesma alegria. É o que Davi está fazendo nesse texto. Você já experimentou o cuidado de Deus na sua vida? Você respondeu com alegria, com gratidão e com louvor, como fez Davi? Você já compartilhou da sua alegria com outras pessoas? Existem muitas pessoas que estão sofrendo e talvez o seu testemunho possa encorajar essas pessoas em meio à sua dor. E se você está passando por momentos de dor e de sofrimento, que o testemunho de Davi seja um encorajamento para você de que Deus é aquele que pode ajudá-lo nas suas lutas, transformando a dor em alegria. Então, meus queridos, corram para Deus. E que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.